Já aconteceu com você em algum dia da sua vida? Encontrar um objeto que você havia perdido há muito tempo? A sensação que temos é inexplicável. Mas agora imagine encontrar algo que você tinha perdido há 25 anos. Ou melhor, pessoas que encontraram sua moto a milhares de quilômetros de onde ela estava. Dá para imaginar? Acredite ou não, essas coisas acontecem. Meu nome é Ivan Lima e eu irei contar para vocês a história de pessoas que reencontraram coisas anos e anos após terem perdido. Em 2017, um garotinho chamado Brody Brooks, que na época tinha apenas 11 anos de idade, ficou chateado ao ver que não tinha pegado um enorme peixe. Ele estava pescando em um lago na Carolina do Sul, especificamente na cidade de Anderson. Segundo Brooks, ele sentiu o peso na vara e achou que era um peixe gigante. Ao recolher a linha, Brooks percebeu que tinha pescado algo muito melhor do que um peixe grande. Curiosamente, ele tinha pescado uma misteriosa bolsa, que parecia estar no fundo do lago há muito tempo. Bean Myers, um parente de Brooks, que o acompanhava, disse que ele, na verdade, tinha pescado um tesouro. Segundo Bean, ele pescava naquele lago desde pequeno e nunca tinha visto ninguém pescar algo como aquilo. Eles então resolveram investigar a bolsa. E quando eles viram fotos e os documentos que estavam dentro da bolsa, Bean nem pôde imaginar no que estava vendo. Os documentos eram de uma mulher chamada April Bolt, que Bean conhecia, mas não a havia pelo menos 10 anos. Bean então começou a fazer contatos para tentar encontrar April. Quando ele contou a ela o que tinha acontecido, April nem pôde acreditar no que estava escutando. Ela disse que a bolsa estava desaparecida há incríveis 25 anos e que a tinha deixado cair dentro do lago enquanto estava em uma festa de família dentro de um barco em 1992. Segundo ela mesma relatou, o filho de April tinha apenas 15 meses quando ela perdeu a bolsa. E dentro dela estavam algumas fotos profissionais que ela tinha feito na época. Naquele tempo, sem celular e coisas do tipo, era normal as pessoas carregarem fotos na carteira ou dentro da bolsa. Mesmo com danos causados pela água, ainda era possível ver parte das fotos. Além das fotos, dentro da bolsa havia batons, cartões de créditos antigos, cheques que era para pagar a faculdade de April e até um pente que era muito usado nos anos 90. April disse que lembra de ter ficado muito chateada quando perdeu a bolsa, porque seu batom favorito estava dentro da bolsa. E depois que isso aconteceu, a cor do batom saiu do mercado. April ficou emocionada quando viu a bolsa e disse que se lembra como se fosse ontem do dia em que perdeu o objeto. Além disso, April disse que o achado de Brooks era como encontrar uma agulha no palheiro. Viram como as coincidências às vezes podem nos surpreender? Existe um outro caso, que aconteceu nos Estados Unidos, onde uma mulher encontrou uma joia rara ao colher cenouras. Em 2004, quando Colin Daly colheu algumas cenouras na fazenda onde vive, em Alberta, ela encontrou um lindo anel envolvido em uma das cenouras. Quando ela mostrou o anel para Mary Graham, sua sogra, Mary levou um susto. Em entrevista à BBC, Mary contou que tinha perdido o anel há 13 anos atrás. Em seu relato, ela disse que ficou devastada quando viu que tinha perdido o anel, tanto que escondeu do seu marido. Para esconder o segredo, Mary usou toda a sua genialidade. Ela comprou um anel parecido e passou a usá-lo. Seu marido nem percebeu. O curioso é que não se tratava de um anel qualquer. Era um valioso anel de casamento de diamante. Algo que, além de valer muito dinheiro, possuía também um valor sentimental, já que o anel era de casamento. Apenas o filho que vive na fazenda sabia da perda do anel. Mary disse que se Norman estivesse vivo, provavelmente ele iria rir da situação, já que ele era muito brincalhão. Mas nem sempre os objetos somem por acidente. Às vezes,
A força da natureza faz as coisas viajarem milhares de quilômetros. Olha só, em 2011, um tsunami atingiu o litoral do Japão e acabou provocando também o acidente nuclear de Fukushima. O evento fez surgir ondas de 10 metros de altura, que atingiram o Japão e diversos outros países. Ao todo, o acontecimento deixou 18.446 mortos e desaparecidos. Dias depois do infeliz acidente, as pessoas começaram a encontrar objetos estranhos ao redor do mundo. Na ilha Graham, na província da Colômbia Britânica, no oeste do Canadá, um homem encontrou uma moto Harley Davidson, que estava dentro de um container. No caso, um homem chamado Ikio Yokohama usava o container para guardar sua moto no Japão. Apesar do tsunami ter acontecido em março de 2011, a moto só foi encontrada em abril de 2012 pelo norte-americano Peter Mark. Quando Peter percebeu que a moto tinha placa japonesa, ele imaginou que poderia ser destroços do tsunami. A partir daí, ele começou a busca pelo proprietário da moto. Depois de encontrar Yokohama, o dono da moto analisou as possibilidades de enviar a moto de volta para o Japão e restaurá-la. Mas ele preferiu doar a moto para o Museu da Harley Davidson, nos Estados Unidos, como uma forma de fazer um memorial em homenagem a todos que morreram na tragédia. Já no caso de Misaki Murakami, que tinha 16 anos no dia do acidente, ele perdeu tudo que tinha quando o tsunami atingiu sua casa. Porém, cerca de um ano depois, David e Yumi Baxter estavam no Alasca, quando encontraram uma bola de futebol. Por pura coincidência, Yumi é natural do Japão e conseguiu ler a frase "boa sorte", que estava escrita em japonês na bola. Misaki contou que havia ganhado a bola de futebol de presente dos seus colegas quando mudou de escola. Yumi disse que ficou muito feliz em ter devolvido, pelo menos, um dos pertences de Misaki, já que o garoto havia perdido tudo. No vilarejo de Tanohata, antes de ser atingido pelo tsunami, havia uma placa de madeira de aproximadamente 3 metros de comprimento, que tinha o nome de um edifício residencial chamado Shimanokoshi. Em 2013, a placa foi encontrada a mais de 6.000 quilômetros de sua origem, em uma praia no Havaí. O vilarejo decidiu exibir a placa como uma homenagem aos mortos e como uma forma de contar a história do tsunami para as futuras gerações. E quando uma pessoa perde um cachorro e o encontra 14 anos depois? Em fevereiro deste ano, um homem chamado Aaron Weber quase não acreditou quando encontrou seu cachorro, 14 anos depois de tê-lo perdido. Remy, o cachorro, desapareceu do quintal de sua casa e, desde então, sua família manteve a esperança de que um dia ele iria aparecer. Ele era um presente de casamento que Aaron deu à sua esposa e que tinha apenas 9 semanas de vida quando foi comprado. O cachorro era tão pequeno que o casal considerou a hipótese de que um falcão o tivesse levado. Porém, eles descobriram que, na verdade, o cachorro tinha fugido e estava vivendo nas ruas de Houston, no Texas, desde 2006. Remy estava em péssimas condições, com o pelo todo embaraçado e parecia estar com problemas de saúde. Quando ele foi levado para um abrigo, os funcionários perceberam que ele tinha um chip com as informações do proprietário, e só assim foi possível localizá-los. Aqui no Brasil, aconteceu um caso parecido com esse. Em vez do cachorro, era um jabuti. O animal ficou 30 anos perdido, de forma inexplicável, dentro da própria casa dos seus donos. Acredita? Mas como isso é possível, não é? O caso aconteceu em 2013, quando moradores de Realengo, no Rio de Janeiro, encontraram Manuela, a jabuti, no meio de coisas que estavam acumuladas dentro de casa. A família contou que na década de 1980 eles fizeram uma reforma na casa e depois disso nunca mais eles viram o animal. No começo de 2013, Leonel Almeida, o patriarca da família, morreu. Ele tinha mania de acumular coisas.
E quando a família resolveu dar um limpa no segundo andar da residência, para a surpresa de todos, lá estava a jabuti. Mas como o animal poderia sobreviver 30 anos perdida dentro de casa? Bom, segundo especialistas, os jabutis são animais resistentes e que podem ficar muito tempo sem comer. Para a família, a jabuti sobreviveu comendo cupins do local. O caso fez tanto sucesso que acabou indo parar na televisão. Amigos, essas foram algumas das histórias de pessoas que perderam coisas e anos depois as encontraram. Eu me despeço por aqui e até a próxima. Tchau!